X já tinha feito antes de começar, que te antecipo que não tenho eu uma resposta para você, senão a de falar, manda lá, se comunica com o administrador, tá? Porque ele comprou KNCR no último pregão do ano e não apareceu no informe de rendimentos dele. Mas ele recebeu o rendimento em janeiro e para comprar o KNCR ele vendeu um outro fundo e o fundo, então na mesma data, no dia 29, o fundo que ele vendeu já não apareceu no informe de rendimentos dele, mas o que ele comprou não apareceu no informe de rendimentos. Então, putz, o que fazer? Duas coisas possíveis, JX. Entre em contato com a Quineia, com a Intrag, fala, ó, eu acho que está errado o meu informe de rendimentos, e aí ou eles vão retificar e te mandar outro, ou eles vão falar, não, tá certo, é assim. Se você falar, não quero entrar em contato com eles, mesmo achando que está errado, segue o informe de rendimentos. Tá? Para não ter diferença e que possa te levar a malha fina, segue o informe de rendimentos. Mas se você identifica uma inconsistência, a única solução possível é falar com o administrador e ver se ele retifica. O Reinaldo está dando aqui uma boa indicação. O Itaú usa competência. Mas, Reinaldo, nos dois casos, ele comprou e vendeu no mesmo dia. Então, efeito competência, efeito caixa, entendo o que você está falando, mas ele comprou e vendeu no mesmo dia, né? Não, assim, acho que o importante na minha visão é entender assim, a gente pegar a custódia lá que você tem, né, da B3 ali e ver que realmente, né, assim, às vezes você emitiu uma ordem de compra, a ordem não foi executada ou relato. Acho que tem que ver também, acho que essa parte mais operacional ali, mas como o Arthur falou, assim, né, o ideal, entre aspas, é você concordar com o que foi enviado para você, né? Fevereiro sempre a galera manda, né, um dado ali, às vezes corrige ou não, né, mas já em março deveria ser realmente já o definitivo ali, né? Não deveria ter erros aí já nessa altura do campeonato. Já. Eu vou enviar aqui no chat o link do cara a cara, se alguém quiser participar. E aí eu estou vendo um comentário aqui do Roberto Pessoa, dizendo que falando em informe de rendimentos, o Safra e o Inter estão dando bastante trabalho para enviar os informes do JSRE e do LGCP, respectivamente. Do LGCP não vi nada a respeito ainda, Roberto. Do JSRE tenho visto bastante troca de mensagens no fórum do Clube FI, e de fato muita gente falando que não recebeu, e muita gente falando, olha, recebi tudo certinho como todos os anos. Então, a impressão que eu tenho é que eles enviam por e-mail, e aí o que muitas vezes acontece é de o e-mail que está cadastrado na corretora não está atualizado, aquelas coisas todas, né? Mas, enfim, tem que entrar em contato, ter paciência, entrar em contato, mandar e-mail lá. Thales está falando assim, mas o que consta no SEI? Não interessa, Thales, interessa o informe de rendimentos. O SEI é só um extrato informativo, né? Nessa hora o que importa é o informe de rendimentos. O Thiago falando agora do informe do Inter, diz que o dele só saiu depois do dia 15 de março, quando o prazo é 28 de fevereiro. Todo ano essa enrolação. Ó, não vou falar quem aqui, tá? Não foi de fundo imobiliário, mas teve uma grande instituição que mandou o informe no dia 28 de fevereiro, que era o prazo legal. Eu abri, olhei, falei, não vou nem reclamar. Tá tão errado esse negócio que tá na cara que eles sabem que tá errado e que fizeram isso só para cumprir o prazo. Não preciso nem me esforçar em reclamar. E dito e feito, semana passada chegou outro e-mail dessa instituição falando, olha, o seu informe está disponível novamente. E aí agora estava corrigido. Não tem um monte de pessoa física que faz isso? Para não pagar a multa, vai lá no último dia da declaração e manda a declaração errada, só para cumprir o prazo, e depois envia uma retificadora. Do outro lado é parecido. Aliás, uma situação nova na minha vida foi que eu descobri e paguei multa, que eu descobri no dia errado, que eu também virei fonte pagadora. Olha que interessante, eu tive que enviar uma DIRF, no caso aqui da empregada em casa. O salário dela vem subindo, todo ano eu reajusto um pouco acima da inflação, tal, todo ano, e ela atingiu a faixa
de retenção de imposto de renda. E no ano passado foi especificamente por causa do 13º. Quando veio o 13º, com mais adicional de férias, acabou atingindo a faixa. Felizmente tem aquele programa do governo, o E-Social, que faz os cálculos todos automáticos. Se não, imagina, né? Eu confio cegamente naquilo, porque seria impossível ficar fazendo os cálculos todos na unha. Mas aí eu percebi que tinha lá um imposto de renda retido na fonte, eu estava retendo imposto. E com isso, eu virei uma fonte pagadora. Eu fiz a retenção do imposto de renda, paguei em nome dela, e aí o que eu tenho que fazer? Emitir um informe de rendimentos para ela poder fazer a declaração de imposto de renda dela. E até quando eu tinha que ter feito isso? Até dia 28 de fevereiro. E não fiz, porque eu não sabia. Então eu fiz, e por mera coincidência, foi no dia 1º de março que eu entendi que tinha que fazer isso, e por causa de um dia de atraso eu paguei R$100 de multa. Então imagina uma grande instituição financeira que não entrega as milhares de DIRFs que eles têm que entregar no prazo. Deve ter uma multa gigantesca. Então o cara vai lá, entrega, sabendo que está errado, para retificar depois. Isso deve acontecer com alguma frequência, Roberto. Por que as administradoras estão contando nos informes de rendimento, estão constando, né, ele queria escrever aí, constando como fonte pagadora, sendo que ao preencher a guia de bens e direitos, devemos colocar o fundo e lá há um botão para colocar os rendimentos isentos daquele bem. Então é a inconsistência que todo mundo está notando. A Receita finalmente, já tinha deixado claro, mas agora deixou explícito que em bens e direitos ela quer o CNPJ do fundo. Agora, nos rendimentos, está escrito lá, CNPJ da fonte pagadora. E aí, Roberto, a gente fica tentando intuir, tá, as coisas. Se brinca um pouco com o seu programa de declaração da Receita. Brinca um pouco com ele. Vai lá e simula que você vai declarar que você tem um fundo multimercado, por exemplo. Mesmo que você não tenha. Você vai ter que colocar, vai ver que o campo CNPJ do fundo permanece lá. E o fundo multimercado não distribui rendimento. Então, ela está dizendo claramente, olha, eu quero o CNPJ de todos os fundos de investimento que você tem. Não importa se é imobiliário, FIP, fundo DI, ela quer o CNPJ do fundo. Agora, quando tem a distribuição de rendimento? No bens em direitos, o fundo imobiliário já existe oficialmente, é reconhecido, tem um código só para ele e tal. Em rendimentos isentos, não. A gente tem que continuar ainda informando lá como código de outros bens e direitos. Então, ela não chegou nesse nível de detalhamento do que ela quer no informe de rendimentos ali. E aí, o que está escrito explicitamente é fonte pagadora. Então, no final das contas, eu sempre fico em dúvida e acabo optando por colocar a fonte pagadora. E tem casos em que o fundo figura como fonte pagadora, são mais raros, mas sempre teve. Não sei se ainda, mas os fundos da BB-DTVM, da Votorantim, aparecia o fundo como fonte pagadora. E a maioria aparece administradora como fonte pagadora. Então, na dúvida, o que eu posso dizer é que não tem uma conclusão em relação a isso. Já declarei das duas formas, até hoje não tive problema, o que não quer dizer muita coisa também, tá? Que é um outro comentário que eu vou destacar aqui. Mas perceba que em bens e direitos existe fundo imobiliário. Agora, a questão do CNPJ do fundo serve para qualquer fundo em bens e direitos. E lá no rendimentos isentos e não tributáveis, não existe especificamente fundo imobiliário. Então, a Receita ainda não deixou clara essa situação. Quer ver, ó? O Nirvana comentou, no ano passado eu usei o histórico da B3 para fazer o meu imposto de renda. Foi meu primeiro ano de investidor. Nesse ano eu posso continuar usando, o ideal é sempre usar os informativos de cada um dos investimentos. Então, Nirvana, você fez o ano passado e acha que deu certo, só vai descobrir depois de 5 anos. A Receita tem até 5 anos para dizer que estava errado. Então, por isso que eu acabei de falar, eu já fiz das duas formas, até hoje não tive problema, isso não significa nada. Porque a Receita tem até 5 anos para falar, olha, sua declaração de 5 anos atrás
está inconsistente, vem aqui se explicar. Entendeu? Então, não dá para dizer. O segredo, eu sempre brinco, assim, é você não operar no último dia do ano, tá? Acho que isso... Mas nem foi o meu caso. Agora a gente fica em dúvida em qual CNPJ que vai colocar, essas coisas todas. Enfim, o tutorial desse ano está muito, muito, muito completo, inclusive naquilo que o que dá para afirmar é isso, você faz aqui, eu afirmo, o que não dá para afirmar, eu mostro as possibilidades. Marcelo Landim, que estava falando do JSRE, enquanto teve gente que já recebeu por carta, por e-mail e tal, ele até hoje só falta do JSRE para receber o informe de rendimentos. O André Bassi estava fazendo comentários que muito provavelmente é em relação à questão do JX, que vendeu o fundo no último dia, comprou fundo no último dia, e o Bassi estava comentando aqui, provavelmente para ele, que é um problema diferente, a questão de caixa e posição física das cotas, a maioria das corretoras e a Bolsa usam posições liquidadas, não considera as operações recentes, uma ou outra corretora que pega a posição caixa e a posição física do primeiro dia do ano seguinte, o que é, obviamente, errado. Então, na dúvida, ele até sugere usar aqui, ó. JX, para resolver isso, escolhe você um padrão, posição física ou posição operada, e daí vai ficar consistente. Sugiro considerar posições físicas, que é a maioria das corretoras. Lembra que, JX, ainda tentando te ajudar aí, o informe de rendimentos é a preocupação dele, né? O grande problema que ele está preocupado é que vai ter uma inconsistência de caixa. Enfim, o informe de rendimentos, se você mostrar para a Receita que você seguiu o informe de rendimentos, você está resguardado. Tá? E o que o André está sugerindo o problema é que vai ter uma inconsistência patrimonial entre entrada, saída e tal. Então, escolhe um padrão e segue. Eu vou arriscar dizer que essa malha fina não é tão fina assim, né? Se o programa não encontrou uma grande inconsistência de variação patrimonial, de entradas e saídas, tudo bem. E se tiver, e se for parar na malha fina, você tem absolutamente como justificar isso. Você tem a nota de corretagem para mostrar, você tem o informe de rendimentos para mostrar e tal, né? Não seguinte, sei lá, se a Receita vai se convencer das suas explicações, mas enfim, você não fez nada de errado, né? Você tem da onde se resguardar. O Muniz está perguntando aqui, ó, se a Receita Federal tem acesso às notas de corretagem. Não, Muniz. Se tiver alguma coisa errada, se ela desconfiar que nota de corretagem vai ser importante, pode ter inconsistência em bens e direitos, mas principalmente no resultado das suas operações, se lucro ou prejuízo, se você pagou imposto de renda. Se ela achar que tem alguma coisa errada lá, ela vai te chamar e vai falar, olha, você tinha que pode ter recolhido imposto de renda ao longo do ano e não recolheu. Aí você fala, não, tá tudo certo das minhas operações. Aí ela vai dizer, então traga aqui as notas de corretagem e prove para mim que você está certo. É isso. Ela não vai puxar e calcular para você, não vai. Você que tem que pegar todas as notas de corretagem. O que ela tem acesso? Ao tal do dedo duro, que é uma coisa que o Cláudio Juren sempre comenta que é um absurdo isso, mas em fundo imobiliário tem o tal do dedo duro também, que eu acho que está no sistema lá, Cláudio, está no Sinacor e ninguém quis mudar isso, ou também não é claro para a Bolsa e para as corretoras se não se aplica o dedo duro a fundo imobiliário, a Receita não deve ter dado esse nível de detalhamento. O dedo duro é o seguinte, toda vez que você faz vendas em Bolsa, quando supera 20 mil reais, a corretora ela tem que reter na fonte 0,005%, ou seja, R$1 a cada 20 mil reais. Tá? Se você vendeu menos do que 20 mil reais, ela não faz a retenção. Passou de 20 mil reais, ela faz a retenção, retém, paga por você isso, paga em seu nome para a Receita e informa a Receita. Ó, o Muniz vendeu mais do que 20 mil reais em ações, em fundo imobiliário, seja lá no que for. E significa que você teve lucro? Não. Significa que você fez vendas maiores do que 20 mil. Agora, se o resultado disso foi prejuízo, você não tem nada para pagar. Se o resultado foi lucro, você deveria pagar algum imposto de renda, se não tiver prejuízo para compensar do passado, aquela coisa toda. Então ele é chamado de dedo duro, porque
porque é uma forma da Receita Federal saber que você fez vendas no ano e vendas que foram acima de 20 mil reais. E aí, sei lá, a corretora informa que todos os meses você vendeu mais do que 20 mil. Mais do que isso, ela informa quanto, né? Porque é só fazer uma regrinha de 3 para falar se teve retenção de R$1 no mês de janeiro é porque ele vendeu 20 mil. Se teve retenção de R$5 é porque ele vendeu 100 mil reais, certo? Então ela tem noção de que você movimentou bastante a sua carteira. E em nenhum mês você teve lucro, ela vai falar, vamos chamar esse cara aqui, vamos ver se é verdade que ele não teve lucro. Mas ela não tem acesso, ela não sabe dizer se você teve lucro ou não, certo? E o que deixa o Cláudio indignado e com razão? Essa história dos 20 mil, vamos contar a história toda, é porque tem uma regra específica para ações e ouro de que vendas no mercado à vista de até 20 mil reais são isentas de imposto de renda, só para o mercado de ações. Então, por isso que o dedo duro só existe a partir dos 20 mil reais, certo? E no fundo imobiliário? Não tem nada disso. Então, se é para ter dedo duro em fundo imobiliário, deveria ser reter em qualquer venda, de qualquer valor. Ou então, não retenha. E outra coisa, no mercado de ações, a alíquota de day trade é diferente da alíquota de ações no mercado à vista. No fundo imobiliário é a mesma coisa. Day trade, posição, né, operação normal, é a mesma alíquota. Então, nada justifica ter essa retenção ou ter a retenção só a partir de 20 mil. Ou deveria ter em todas as operações, seja a operação normal, day trade, e de qualquer valor, ou não deveria ter. Mas é um rabicho que ficou lá, como eu falo que fundo imobiliário é a pedra no sapato do regulador, e parece ação, mas não é ação, parece fundo, mas não é fundo, entendeu? Ficou esse rabicho, uma regra que é muito específica para ações e que está lá sendo utilizado também para os fundos imobiliários, fiagros e tudo mais.